Bom, eu sei que você está assistindo esse vídeo aqui porque provavelmente você quer ter um desses resultados aqui que eu estou te mostrando. Resultado de ganho de massa muscular, resultado de estética, resultado de força, resultado de agilidade. Eu sei que você quer mudar o seu corpo, você quer ter uma mudança brusca no seu estilo de vida, no seu físico, na sua estética, na sua autoestima. Ter um corpo mais bonito, ter um corpo mais forte, ter um corpo que chame a atenção das pessoas certas, ter um corpo que te permite ser um homem que vai defender sua família, um homem que vai conseguir defender a si mesmo e os mais fracos, ser um homem admirado pela esposa, visualmente falando, pelos amigos. Tudo isso é algo muito importante, mas a questão é por onde começar? O que fazer? Será que eu entro na academia? Será que eu pago um personal? Será que eu começo a fazer exercícios em casa para começar a minha jornada? O resultado que você está vendo bem aqui nesse vídeo são resultados que eu tive simplesmente fazendo exercícios em casa. Boa parte da minha jornada de treinamento foi fazendo exercícios em casa sem pesos. Eu acredito que todo homem se beneficiaria muito mais começando a treinar em casa do que começando a treinar na academia. Mas provavelmente na sua cabeça tem algumas dúvidas que você tem relacionado a fazer exercícios em casa. Assim como você também tem relacionados a fazer exercícios na academia. A primeira dúvida geralmente é: Daniel, será que é possível realmente ter um corpo mais bonito, um corpo mais forte, sem fazer exercícios dentro de uma academia? Sem precisar necessariamente pegar muito peso, sem equipamentos, sem pesos? E a resposta é sim. Você consegue ter resultados como esse aqui que eu tô te mostrando, fazendo exercícios em casa, sem precisar comprar máquinas caras, nem equipamentos caros. Apenas movimentos básicos, simples, que você consegue fazer no seu dia, na sua casa, sem equipamento, usando o que você já tem, já te permite ter esse tipo de resultado aqui. O principal resultado que você tem treinando em casa não é o resultado estético, mas é o resultado de saúde, de agilidade, de força, de disposição e de dar exemplo para o seu filho, para sua esposa, de que você é um homem que está se cuidando. E aí, após algum tempo fazendo exercícios em casa sem peso, sem equipamentos, você decide se você vai querer entrar numa academia, se você vai querer comprar equipamentos mais caros, pesos para sua casa. Você pode seguir por qualquer caminho que não tem problema nenhum. Todos eles vão te beneficiar. Você vai entender aqui como é possível ter resultados de ganho de massa muscular, força, agilidade, potência, saúde, mesmo sem precisar frequentar uma academia. Eu vou te mostrar o passo a passo de como começar, os principais exercícios que você deve fazer se você quiser ter resultados sem academia. Eu vou te mostrar as principais técnicas que eu uso para ter resultados impressionantes de ganho de massa muscular, força, definição e agilidade. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai ver tudo isso e além de todas essas coisas, você ainda vai receber um bônus, um presentinho especial aqui se você ficar até o final. A primeira coisa que você tem que entender é, para ter os resultados que eu tenho hoje, eu levei quase 15 anos. Eu treino desde os meus 12 anos de idade e boa parte desses anos foram treinando em casa, desenvolvendo habilidades, criando exercícios que ninguém nunca viu, ganhando força, ganhando experiência, ganhando resistência, equilíbrio. E muita gente olha para mim hoje com esses resultados que eu tenho e fala que eu tenho genética, que eu já nasci com uma genética boa. Se eu te mostrar essas fotos aqui, você vai perceber que na verdade eu não tenho genética nenhuma para ganho de massa muscular, para definição. A única coisa que eu tenho diferente de você é que eu treino há mais tempo do que você treina. Eu dediquei a minha vida para isso. Afinal, eu trabalho com isso. Mas para você ter uma ideia de quão simples é ter resultados mesmo sem academia, esse aqui foi o resultado que eu tive treinando no parque, sem academia, sem peso, simplesmente fazendo barras, flexões, agachamentos, abdominais, com 15 anos de idade. Eu tinha literalmente 15 anos nessa imagem aqui. Isso engana você se eu fazia uma dieta específica. Na data dessa foto aqui, na verdade, eu estava passando por um problema financeiro muito grande na minha casa, junto com a minha mãe. Eu morei a infância inteira só com a minha mãe, os meus pais são separados. E durante essa fase aqui, a gente estava passando um perrengue financeiro muito grande, porque a minha mãe tinha perdido o emprego. Por conta de todos esses problemas financeiros que eu estava vivendo, eu acabei ficando com uma baixa autoestima, eu não me encaixava nos grupos sociais dentro da escola. E por eu ser muito magrinho, me achava muito feio. A menina que eu gostava acabou me rejeitando na escola. E tudo isso me deu gás e me deu vontade de treinar para ser alguém, para me diferenciar, para poder me destacar de alguma forma. Daí eu ia para a escola, estudava. Quando eu voltava para casa, a única coisa que nós tínhamos para comer em casa era cuscuz e ovo, que eram os alimentos mais baratos que tinham na época. Então eu fazia aquele prato de cuscuz com ovo e manteiga e todos os dias, sem falta, todos os dias, eu caminhava 3 quilômetros para sair da minha casa até o Parque de Águas Claras, onde eu sempre treinei. E lá eu fazia barras, flexões, agachamentos, abdominais, variações de flexões, variações de barras, todo tipo de exercício básico que uma pessoa pode fazer para treinar em casa, eu comecei a fazer nessa época. E aí eu terminava o meu treino, voltava para casa os mesmos 3 quilômetros andando e comia novamente um cuscuz com ovo. Então era basicamente isso que eu comia todos os dias. Eu não tinha whey protein, eu não tinha suplementos e mesmo assim eu tive esse tipo de resultado aqui. Sem treinar numa academia, sem comer bem, sem fazer uma dieta, sem ter muito conhecimento. Qual é a desculpa que você tá dando para você mesmo para não ter resultados hoje? Se eu conseguir ter resultados com essa situação financeira, então por que é que você não teria resultado? Bom, eu não tô querendo te acusar e te chamar de preguiçoso, não é isso que eu tô querendo fazer. Na verdade, eu só tô querendo te mostrar que ter um resultado estético, um resultado de força, de massa muscular, é muito mais simples do que as pessoas falam por
aí. E o que eu vou te mostrar aqui agora é justamente isso, como que eu fiz para ter resultado. A primeira coisa que você precisa entender é que a sua genética pouco importa quando o assunto é ganhar massa muscular, ter força, ter definição, ter agilidade, saúde, performance. Quando nós falamos de ganho de massa muscular, nós temos que entender que qualquer exercício que nós façamos em casa, eles funcionam para ganhar massa muscular. Sejam as flexões, sejam barras, seja agachamentos, todos esses movimentos, eles vão te dar tanto o resultado quanto os exercícios da academia com peso, porque o seu corpo ele não sabe a diferença de quando você está fazendo um exercício com peso ou sem peso nenhum. Afinal, o próprio peso do seu corpo é um peso. Então, o seu músculo ele vai entender que aquilo é um estímulo e vai dar resultado. Quais são os principais exercícios e os melhores para começar a ganhar massa muscular, definição e força fazendo exercícios em casa? Vamos começar com o peitoral, que é um dos músculos que os homens gostam de treinar. O peitoral, ele é um músculo que ele trabalha muito bem quando nós fazemos flexões, quando nós fazemos mergulhos nas paralelas, que são os dois principais exercícios para peitoral, tríceps e ombro em casa. E esses dois exercícios, eles vão servir tanto para o peitoral, quanto para o músculo do tríceps, que é esse músculo aqui de trás do braço, e essa parte da frente do ombro também, que se chama deltoide anterior. Esses dois movimentos, eles têm variações diversas que permitem você pegar esses músculos, trabalhar esses músculos de diversos ângulos diferentes. Para a gente ganhar força nesses dois movimentos, primeiro na flexão, a gente pode começar fazendo a flexão em um local mais alto, com o corpo um pouco mais na vertical, porque dessa forma a gente tira o peso do nosso corpo sobre o movimento. Então o movimento fica mais leve. E aí, conforme eu for ganhando mais força, conforme as semanas forem passando, eu vou dar um jeito de ir abaixando, deixando meu corpo mais na horizontal, que aí o peso do próprio corpo vai aumentando sobre o exercício. É meio que uma progressão de carga que a gente vai fazendo, usando simplesmente uma manobra fácil de fazer. Então eu vou brincando com essas variações, com esses ângulos, para poder ir ajustando a flexão conforme a minha força, conforme eu for ganhando força. E aí eu tenho várias outras progressões que eu explico no meu método de treinamento, BioLift, que são variações mais avançadas para as pessoas que realmente querem ter resultados superiores. Para as costas, os dois principais exercícios que eu sempre usei e que você deveria usar para começar é a barra fixa, que é esse movimento que você provavelmente conhece, que é muito feito no exército, e também a barra australiana, ou mais precisamente a remada. Tem vários nomes diferentes. A barra fixa é um dos exercícios que a maioria das pessoas conhece, mas muita gente não consegue fazer por não ter força. E aí existem vários métodos de você ir ganhando força nesse movimento, mas o método que eu mais gosto é esse aqui, onde a gente coloca os nossos pés no chão e usa a própria força da perna para poder ir ajudando o nosso braço a subir. E aí, conforme o tempo for passando, eu vou usando cada vez menos a força da minha perna, até chegar um momento onde eu não preciso mais usar minhas pernas para poder me dar impulso no exercício. E o outro exercício, que é a remada, ele é basicamente a mesma coisa das flexões. Quanto mais vertical o meu corpo tiver, mais fácil o exercício fica. E aí, conforme o tempo for passando, eu posso ir incluindo exercícios isolados para os braços. Mas no começo da jornada a gente não precisa. E aí a gente tem que ir para membros inferiores, que é coxa, glúteo, panturrilha, a perna no geral. Esses aqui são os músculos que as pessoas mais têm dificuldade de crescer fazendo exercícios em casa. Muita gente acha que é impossível ter resultado. Muita gente fala que o agachamento é muito simples, é muito fácil porque não tem peso, logo a nossa perna acostuma, a nossa coxa acostuma. Isso tudo é verdade, mas para quem é iniciante, para quem está começando agora, é um exercício incrível. Você consegue ter muito resultado mesmo sem usar peso nenhum. E aí, conforme o tempo for passando, você vai obviamente ter que adicionar peso ou fazer essas variações que eu vou te mostrar agora. A primeira variação do agachamento que eu gosto de fazer para glúteo e coxa é o afundo búlgaro. E ele substitui o agachamento de forma melhor porque ele usa apenas uma das pernas por vez. Acaba que o movimento fica mais difícil, porque eu estou carregando o mesmo peso, que é o peso do meu tronco, ao invés das duas pernas, usando apenas uma. Outra variação que eu gosto muito de utilizar, que é muito eficiente também, é a subida no banco. Em inglês nós chamamos de step up. É um dos movimentos que eu mais fiz na minha vida inteira para coxa e glúteo. Eu só preciso de um banco ou uma caixa, um lugar alto para eu colocar os meus pés e subo como se fosse uma escada. E o terceiro exercício que eu mais gosto de utilizar é o agachamento pistola, ou pistol squat, que a gente pode chamar aqui no Brasil. Esse é um movimento simples, muito eficiente também, que substitui o agachamento. Ele nada mais é do que um agachamento, mas com uma perna só. Ele é um pouco mais avançado, exige um pouco mais de mobilidade, de flexibilidade, mas ele funciona muito bem para substituir o agachamento. Mas você deve estar se perguntando, poxa, mas esses movimentos uma hora acabam ficando fáceis também. Sim, mas existem inúmeras técnicas que nós abordamos dentro do meu programa de treinos, onde eu mostro e te dou passo a passo para continuar progredindo, progredindo e progredindo infinitamente, mesmo sem usar peso nesses exercícios aqui. São técnicas super simples, super fáceis de implementar, mas que dão resultados muito bons. Mas e para a parte de trás da coxa, que é o posterior de coxa? O primeiro movimento é um exercício que eu inventei e eu chamo ele de flexão de joelhos pendurado. A única exigência desse movimento é que eu tenha um local para me pendurar. O segundo exercício que eu gosto de utilizar para esse músculo, a gente simplesmente deita num chão onde dá para escorregar com os pés, usa alguma coisa embaixo do calcanhar para poder fazer deslizar e a gente faz o mesmo movimento
movimento com os joelhos, o mesmo movimento usando o posterior de coxa. Esses dois movimentos, eles já trabalham de forma absurda o posterior de coxa. Para panturrilha não tem muito segredo, tá? Existem esses movimentos chamados gêmeos em pé, que são simplesmente movimentos onde eu faço elevação do meu corpo para cima e para baixo, usando a panturrilha. Eu posso fazer com as duas pernas ou com uma perna só. Então, de uma forma bem rápida, bem resumida, esses aqui são os principais exercícios que a gente pode utilizar para começar a ganhar resultados treinando em casa. Você já deve conhecer a maioria deles, você já deve saber que eles funcionam. O que você não sabe é como progredir neles de forma infinita. Afinal, se você fizer esses movimentos sempre da mesma forma, vai chegar uma hora que o seu corpo vai estagnar, porque você sempre ganha força quando você treina. Só que como o exercício ele nunca fica mais difícil, você acaba não conseguindo ganhar massa muscular a longo prazo. E aí que entra o meu conhecimento, as minhas técnicas de treinamento, técnicas de intensidade, atalhos que a gente pode utilizar, ângulos diferentes, variações diferentes dos mesmos exercícios. Existem inúmeras variações desses mesmos exercícios que eu te mostrei aqui e muitos outros exercícios para grupos musculares que a gente não conversou aqui, para os ombros, isolados para o bíceps, para o tríceps, antebraço, isolados para o glúteo, abdômen, serrátil, enfim, todos os músculos do corpo nós conseguimos trabalhar com exercícios em casa. E além disso, nós podemos brincar com as séries, com as repetições, tempo de descanso, velocidade de execução. Para você ter uma ideia, para o nosso músculo crescer, nós precisamos fazer entre 5 a 32 séries por grupo muscular na semana. Como é que faz para calcular isso? Isso é uma coisa que eu mostro dentro do método BioLift. Quantas repetições eu tenho que fazer em cada movimento? São 5 repetições? São 20? São 30? São 100 repetições? Então eu tenho todo um pacote de rotinas, de divisões de treino pronto para você simplesmente olhar e fazer na sua casa, se você entrar no método BioLift. O que esse método faz é te dar de mão beijada todos os treinos, os exercícios mais eficientes para você simplesmente olhar no seu celular, na palma da sua mão e copiar na sua casa, na sua academia, no parque, na praia. Você pode usar em qualquer lugar, literalmente qualquer lugar. Se você não tem tempo para aprender a montar os seus próprios treinos, você pode usar os treinos que já estão prontos lá. E como eu falei lá no início do vídeo, meu principal objetivo aqui é te mostrar que dá para você ter resultados, como que faz, mas também é te oferecer o meu programa de treinamentos, porque nada mais fácil do que você repetir os passos de quem já teve resultado, repetir os passos de quem já chegou onde você quer chegar. Então, se você quiser dar esse próximo passo, fazer um favor para o seu corpo, um favor para sua esposa, para os seus filhos, melhorar sua autoestima, ter um corpo mais bonito para você poder ficar bem em qualquer roupa que você vestir, ter força, ter resistência, ter agilidade para defender a sua família, ter músculos fortes, bonitos, grandes, definidos, é literalmente uma vantagem que você tem na sociedade. É um atributo a mais que você tem sobre as outras pessoas. Quem tem esse tipo de resultado se destaca na multidão, acaba sendo mais admirado, e eu sei disso porque eu passo exatamente por isso há 15 anos, desde que eu decidi começar a treinar. Então agora você só precisa clicar nesse botão que está aparecendo bem aqui embaixo e hoje mesmo você já vai estar treinando junto comigo e com mais de 3.000 homens que participam do projeto. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido explicativo para você. Eu espero você lá dentro do projeto BioLift. Tamo junto e isso aqui é só o começo.